Na Argentina, o candidato Javier Milei ganhou as manchetes com seu jeito excêntrico e seu posicionamento liberal, com um programa econômico de forte redução nos gastos públicos e eliminação da maioria dos ministérios. Agricultura, afuera. Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Mas, como já sabemos, a Argentina passa por uma grave crise inflacionária com uma forte desvalorização do peso. Em meio a tudo isso, a mais chamativa proposta de Javier Milei, adotar o dólar na Argentina. Será que isso daria certo? Mas antes de começarmos, já deixa o like no vídeo e não se esqueça de verificar a sua inscrição e ativar o sininho para receber a notificação a cada vídeo novo. Assim você ajuda o nosso canal a crescer mais e a chegar a mais pessoas para que elas possam investir mais e com informação. A proposta de dolarização da Argentina é encabeçada pelo economista argentino Emilio Campo e o também economista da escola austríaca Nicolás Kaczynski. Apesar de falarmos sobre a dolarização da Argentina, a equipe também sugeriu que outras moedas possam circular livremente dentro do país. Isso implicaria que nem o peso atual e nem o dólar seriam moedas de curso forçado. Dada tudo que a economia e os argentinos estão passando hoje, uma dolarização provavelmente causaria uma melhoria na economia de lá. Isso se deve ao fato de que cerca de 40% dos argentinos estão vivendo na pobreza e a inflação está atingindo o patamar de 140% ao ano. E essa inflação toda que está descontrolada tem o culpado: o Banco Central argentino. Não se engane por algumas matérias que vocês possam ler por aí, citando vários fatores causadores da inflação. A principal causadora da inflação é a maior emissão de moedas. A maior emissão de moeda, aliado à irresponsabilidade fiscal do governo, vira uma bomba, porque o governo detém a emissão de moeda e vai emitir mais moeda para cobrir os seus gastos. Veja o gráfico de agregado monetário que usamos para medir a oferta de moeda, ou seja, o quanto em circulação daquela moeda existe num país. Nos últimos anos na Argentina, podemos ver que o gráfico está tomando uma proporção quase que exponencial, o que significa uma oferta de moeda quase que desenfreada, o que está agravando a inflação. O Javier Milei e os seus economistas sabem desse problema, então nada melhor do que cortar o mal pela raiz, ou seja, o órgão responsável pela emissão de moedas, que é o Banco Central argentino, correto? Assim, dolarizando a economia argentina, em vez de você ter altas taxas de inflação produzido pelo Banco Central argentino, você teria taxas de inflação um pouco mais baixas produzido pelo Banco Central dos Estados Unidos. Então, na prática, você está trocando uma inflação de 140% ao ano para uma inflação de 4% ao ano. Só que apesar de impor uma disciplina fiscal por lá, o plano aumenta as possibilidades do sistema argentino ficar muito dependente do dólar. E na prática, apesar da inflação dos Estados Unidos não ser de longe tão ruim quanto a inflação da Argentina, ainda assim a Argentina teria que lidar com o fato de que ela ficaria totalmente passiva das decisões do Banco Central americano, pois ela não teria voz nenhuma ativa para reduzir a inflação de lá. E além do problema citado que a Argentina ficaria passivo das decisões do Banco Central americano, não bastaria somente acabar com o Banco Central argentino e a emissão de papel moeda. Um segundo passo nessa reforma seria então abolir todas as leis de curso forçado que favorecem uma moeda em detrimento da outra. Isso causaria a provável continuação da circulação do peso na Argentina, mas as suas principais características que causaram inflação, como a monopolização da emissão da moeda e a utilização forçada dela, iriam desaparecer. Porém, uma possível objeção a toda essa reforma é que um próximo governo poderia reimpor as leis de curso forçado do peso, voltando assim ao regime que já está. E a mesma coisa se aplicaria à dolarização. E por incrível que pareça, isso já aconteceu. O Zimbábue já se dolarizou, assim como a Argentina quer fazer no ano de 2009. Eles viviam um colapso econômico naquela época e a moeda foi fortemente desvalorizada, causando uma inflação que é até difícil de pronunciar, de 231 milhões por cento, e produziu a nota com maior valor já emitida, a cédula de 100 trilhões. Assim, a moeda de lá, conhecida como dólar do Zimbábue, foi suspensa oficialmente em 2009 devido à inflação, sendo substituído pelo dólar dos Estados Unidos.
Porém, a população também usava o rand sul-africano, o pula do Botsuana, a libra esterlina e o euro. Algo parecido com o que Javier Milei quer fazer na Argentina, de não ter uma moeda de curso forçado. Só que depois o governo se desdolarizou em 2019 e o resultado disso foi que o fenômeno da inflação voltou a acontecer. Outra questão que também surgiu por lá e que a Argentina deveria ficar de olho é a questão da liquidez do dólar. No Zimbábue, após a adoção de moedas estrangeiras, aconteceu um fenômeno de escassez de liquidez, ou seja, não tinha dólares o suficiente para suprir a economia. Isso aconteceu porque o país precisou importar mais do que exportar, resultando numa escassez de dólares americanos. A solução que eles tentaram por lá foi o Reserve Bank tomando um empréstimo de 250 milhões de dólares do African Export-Import Bank e criando uma espécie de moeda título que seria intercambiável com o dólar. Porém, além da desconfiança da criação da moeda título, a escassez de dólares continuou. Assim, surgiu uma taxa de câmbio paralelo. A moeda título, que deveria valer $1, passou a valer de 3 a 3,80 dólares. Assim, com essa taxa paralela, que era mais utilizada, e a escassez do dólar, o Reserve Bank não conseguiu manter a paridade com a moeda americana. Então perceba que a dolarização da Argentina não vai ser algo fácil de se fazer. A equipe econômica precisaria pensar cuidadosamente passo a passo para não cometer os mesmos erros que o Zimbábue cometeu. Então uma possível dolarização da Argentina ocasionaria efeitos imediatos positivos. Porém, o governo argentino teria que lidar com o fato de ficar passível quanto ao Banco Central dos Estados Unidos, e eu acredito que o maior desafio do governo argentino seria com o caso de escassez de dólares americanos. Sem contar com o fato de que, se a equipe econômica conseguir resolver esses problemas, eles terão que pensar em como manter isso para o longo prazo, para que impeça que um novo possível governo revogue tudo o que já foi feito e mantenham as coisas como estão. Bom, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, peço para que considere deixar um like no vídeo, pois isso ajuda muito para que ele seja divulgado. E se você chegou aqui, deixe nos comentários a palavra libertar. Assim eu vou saber que você assistiu ao vídeo todo. Meu muito obrigado por você chegar até aqui. O meu nome é Jonas Silva e esse é o Catarse Financeiro.